Nós vamos meditar algumas questões sobre o tempo do povo de Israel, a tribo de Judá, na questão do confronto deles com o profeta Jeremias. E entendendo isto, nós vamos meditar na forma do rei, como ele se conduzia, a posição deles com relação à voz de Deus. E se a gente entender isso muito bem, os irmãos vão entender de que forma que se coopera com a obra de Deus. Todos nós que participamos do culto, nós servimos a Deus na sua obra. Vindo aos cultos, todos aqueles que dizimam e ofertam, participam da obra de Deus porque mantêm ela de pé. E todos que fazem isto, cooperam para que a obra de Deus exista. Naquele dia, o Senhor vai galardoar todos que cooperam com a obra de Deus. E Deus precisa da nossa cooperação, da nossa vinda aos cultos, para que sua glória não se extingua no meio do seu povo. Agradecidos pelo corpo de Cristo no cear da ceia, porque são leis que Ele criou e não volta atrás. Aquilo que Ele nos dá condições de ir e vir, e nós dizimamos e ofertamos, cooperamos para que aquilo que Ele quer que exista na igreja aconteça, porque Ele criou essas leis. Então nós entendemos isto lendo a Bíblia Sagrada e cooperamos, cada um de nós. Então Deus criou leis que Ele precisa dos homens. Então essa dependência que temos uns dos outros pelo amor à palavra e a essa verdade faz parte do plano de Deus. Então eu quero meditar com os irmãos nisso. Jeremias foi um profeta no tempo que o povo, porque as tribos se dividiram entre 10 e 2, as 10 de cima chamada Israel, as 2 de Judá. Então todo o Velho Testamento, quando você lê, é a história dessas 2 tribos, 10 e 2. Nós vamos meditar na tribo de Judá, que era nas imediações do templo em Jerusalém. Então e Jeremias foi usado como um profeta para avisá-los que se continuassem vivendo em cima do muro. E o que é em cima do muro? É vivendo uma coisa na prática e na teoria outra. Pessoa que vive em cima do muro é assim. Ela quer uma coisa, mas na vida diária faz outra. O que eles faziam que ficava em cima do muro? Eles iam no culto e faziam o culto a Deus com o sacerdote, e quando chegava em casa criavam os seus postes ídolos, se prostituíam espiritualmente, criavam para eles deuses no lar, dentro de casa ou nos montes próximos às vilas, ídolos, e se prostituiu. Prostituir quer dizer trair. A palavra prostituição significa que ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. Então, se prostituir espiritualmente é criar deuses para si, ou leis espirituais para a sua vida, para justificar os seus erros. E Israel e Judá estava assim, o povo de Deus estava assim. E Jeremias era de Anatote, filho de profeta, e era usado pelo Espírito do Senhor para corrigir esta prostituição espiritual. Então, dos profetas, dos maiores e dos menores na lista do Velho Testamento, Jeremias foi o profeta rigoroso na questão de não abrir mão de falar a verdade. Ele foi perseguido na cisterna, perseguido no meio de uma geração que criou muitas explicações para justificar o seu erro. E ele foi usado por Deus e disse: se vocês continuarem assim, vocês vão ser escravos em Babilônia. E os judeus não quiseram acreditar nisso. Nem o de Judá, nem o de Israel. Não quiseram acreditar. E este rei Jeoaquim, do capítulo 36, ele reinou 11 anos em Judá.
no capítulo 36, ele queima o rolo das profecias, porque naquela época o profeta falava e tinha um escrivão, Baruque, no caso de Jeremias, e escrevia. Ele queimou os rolos na tentativa desesperada de cancelar o que Deus disse. Então, anotar profecias que Deus fala, ou escutar áudio, que a nossa geração permite isso, nossa época, é comum. Baruque era um escrivão das profecias. Por que a gente anota? Para não esquecer, para orar por elas, para buscar, Senhor, aconteça isso que você falou, para tirar dúvidas, que às vezes escutando fica emocionado, faz uma interpretação a desejar, para mais, para menos, ajustar a mente. Mas escutar é divino. Tem pessoas que dizem, isso é errado, parece bruxaria. Não, não é. A Bíblia menciona que existiam os escrivãos. Tanto que Paulo, quando pregava, o Teófilo anotava, no livro de Atos está escrito. Então, pessoas que têm interesse de guardar as coisas de Deus anotam. Jeremias, ele profetizou que o povo ia ser escravo. E não é, irmão, quando Deus determina algo para um povo ou para uma pessoa, o que muda a ordem divina, sendo ela uma coisa ruim como essa do cativeiro, só muda se houver quebrantamento e arrependimento. Ardil de palavras e respostas de explicações humanas não convence Deus, porque Deus vê a gente por inteiro. O que a gente fala, o que a gente pensa, deseja e faz. Os 4 cantos. Deus não vê alguém só porque fala. Ele vê pelo que ela sente, pelo que ela intenciona e o que ela faz. E soma os 4 e faz a média. Então, esse rei Joaquim, ele era, então, o Egito subjugou, comandou o povo em Judá, o faraó Neco, e pedia tributos, porque já que eles conquistaram Judá. E em 2 Reis 23, 35 diz assim: Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, teve de criar impostos no país, de cada um segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Então o que ele fez? Ele criou impostos na sua nação para poder pagar, e não tirou da casa do tesouro real. Então, quando é que a pessoa começa a sair da vontade de Deus? Quando ela cria maneiras de se absolver, de se eximir da sua responsabilidade, que é dela para com a obra de Deus, e começa a usar em benefício próprio. Ela começa a entrar em dividida com Deus. E não dá para fazer quebra de braço com Deus, irmãos. Cada um tem que fazer a sua parte que Deus lhe pediu. Tem uma que é para todos, mas algumas específicas que é para alguns, segundo o chamado, em atitudes moral, financeira e espiritual. Nenhum de nós aqui está absolvido de qualquer obrigação. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. E cada um sabe, lendo a Bíblia, vindo aos cultos, vai aprendendo, Deus vai falando. Mas o rei Joaquim, o que ele fez? Ele cobrou do povo quando deveria tirar do tesouro real que era dele, e não pagava os impostos. Ele não amou o povo como o povo de Deus. Ele amou o povo para servi-lo. E a gente não pode ter pessoas à nossa volta para nos servir, ajudar e estarmos juntos, sim, mas não ser servido por ela. Outra questão que ele fazia, esse rei, além de cobrar os impostos, tinha obras públicas faraônicas e obrigava o povo a trabalhar sem pagar. Diz em Jeremias 22, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, aqui era o profeta falando com o rei, e os seus aposentos sem direito, que serve do serviço do próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Aquele que exige que o outro trabalhe de graça, entre na injustiça divina.
como rotina. É diferente você dar o teu serviço por um instante, por um momento, para alguém e não cobra nada, né? É diferente uma assistência social, um amor ao próximo, mas não como rotina 30 dias no mês e tuas contas estão vencendo e todas elas vão vencer, porque água, luz, mesmo tendo casa própria, está ali. Mesmo que tu não use, está ali. Né? A energia, a subsistência, a comida. Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exerceu o juízo e a justiça? Julgou a causa do aflito e do necessitado? Não é isto conhecer-me? Então, quem conhece a Deus não explora ninguém. E este rei Joaquim, além de cobrar os impostos dos seus súditos, ele fazia construções enormes, públicas, exigindo que o povo desse o seu tempo de graça, extorquindo, trazendo aflição às mulheres e aos filhos, que o pai saía para trabalhar e ela tinha que cuidar, alimentar com o quê? Então faça a coisa sempre correta, mesmo que às vezes te custe o teu. Mas faça isso, porque quem faz isso é justo aos olhos de Deus. E Ele honra e dá a prosperidade de volta. A crise é um momento, irmãos. A falência é para sempre. O Ezequiel, o livro de Ezequiel, ele é um profeta contemporâneo de Jeremias. Viveu no mesmo instante, na mesma época. Porque esse período do rei Joaquim é do ano 609 a 598 a.C. Então, o governo persa foi até 605. No 605, Nabucodonosor tomou Jerusalém. Então depois, no 4º ano do reinado, Nabucodonosor veio e aconteceu o que ele havia falado ao rei Joaquim, de tomar o povo. Então em Ezequiel 8, ele fez reformas religiosas, não se contentou, ficou um homem ganancioso, porque a pessoa gananciosa que explora o próximo, cria religiões para si, cria fórmulas de filosofar acerca de Deus. Entrou a ganância, a pessoa acha um monte de explicação para a Bíblia, ela fica, parece que leu a Bíblia há 30 anos. Mas nada mais é do que a ganância no coração. Filho do homem, levanta agora os teus olhos. Levantei os meus olhos e vi do lado do norte uma imagem de ciúmes. Aí ele vai falando. Aí lá no versículo fala das câmaras pintadas, o que eles fizeram, os incensários. Eu vi ali mulheres chorando. Então levantou no átrio e vi na porta do templo 25 homens de costas para o templo, com o rosto para o oriente, e se prostravam diante do sol. A pessoa que fica com a ganância no coração, ela tem a igreja, mas ela não se utiliza dela para fazer seus pedidos de oração. Mas a pessoa que tem ganância, não, ela vai embora, ela vira as costas para a igreja, não apresenta suas orações e olha para o sol, no sentido de buscar no suor do rosto toda a solução de sua vida. O suor do rosto é um passatempo que Deus nos dá, pela natureza de pecado que temos, mas na eternidade você não vai suar assim. O suor é para a gente não pecar. Tudo para nós é a presença de Deus e o que pedimos a Ele. Mas não deixe de trazer à casa do Pai tuas orações, porque aquele que faz assim não vira as costas para o templo. É isso que Deus diz com relação às orações. Por isso que nós damos importância às orações e às ofertas. Espiritualmente elas têm o mesmo valor diante de Deus. Amém? Só que Deus criou leis que o suor do rosto, todos nós cooperamos para que a igreja existe, os sacerdotes existam, os presbíteros, os levitas. Segundo Joséfo, o nosso grande historiador judeu, ele disse que Joaquim foi um indivíduo injusto e maligno, com o coração não inclinado a Deus, sendo judeu. Então você pode, se não cuidar, sendo um crente, não lendo a Bíblia como deve ler, uma vez por ano, você pode ser que nem ele, injusto, mau e cruel com os anos. A pessoa que não lê a Bíblia, ela tenta a sua alma a ser cruel e mau. Não vir aos cultos com alegria, não se preocupar com o próximo. Jeremias foi usado por Deus para profetizar para este rei em Jeremias 26, 20 e 33, porque ele matou o profeta Urias.
E Jeremias, ele perseguiu, então era um rei que não queria ouvir a voz de Deus. Se você tem medo de profecia, se você tem angústia de revelação, é porque em você existe uma angústia e ganância da vida. É a ganância da vida, de querer as coisas concretas e reais. Não que não queira ter, com certeza. A gente tem que ter sonhos e projetos, casa para a família, roupa, um padrão de comida melhor, um padrão de estudo para os filhos, ter a casa própria. Todos nós temos que ter isso. Esses são os planos que Deus tem conosco, Ele deixa a gente ter isso. Mas não viver exclusivamente para isso. Não ter o coração tudo nisso. O nosso coração primeiro tem que pertencer a Deus. Porque tudo é passageiro. Agora, os sonhos nós temos que ter. Temos que desejar o bem para nossos filhos. Um pai amoroso quer que o filho tenha casa própria, estude mais do que ele estudou, seja mais próspero do que ele. Agora, se a pessoa tem dificuldade, e tudo começa com o seu apego aos cultos e à leitura da Bíblia. Se você não alimentar a tua alma com a leitura bíblica e teus olhos, você vai ser invejoso do sucesso dos teus filhos. Você vai ser ciumento com o sucesso do teu cônjuge. Você vai criar leis com o tempo dentro de você que vai endurecer, que você vai fazer esses passos do rei Joaquim. Ele era Eliaquim como judeu, mas o faraó mudou para Joaquim. Vai ter esses passos, vai cobrar dos outros, achar que os outros têm que servir. Você vai criar coisas grandes, mas na realidade não vai cumprir aos outros que vão ter que fazer por você, tua família, tua mulher, teu marido, teu filho, mas você mesmo não vai fazer. Você vai criar deuses para você, situações em que rejeita Deus ou grupo. Você vai derramar sangue inocente, isto é, vai exigir de pessoas. Você vai começar a ser juiz e cobrar o que elas fazem, mas quando você nem percebe que na verdade tu está se condenando, porque você está fazendo exatamente o que julga nos outros. Você põe um vedante em você, não enxerga teus erros, mas o mesmo erro nos outros tu consegue enxergar. É isso que acontece. Esse é o processo de quem se afasta da presença de Deus dos cultos, da presença da leitura, e começa a criar morte espiritual nas pessoas. Nabucodonosor, quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou para acabar com Jerusalém. Porque o povo se acabou em nada quando se prostituiu. Deus só permite a tragédia completa em tua vida quando você já não se dá mais valor. E sabe quando que você dá valor? Quando você ama a Deus sobre todas as coisas e busca a sua presença. Muitos falam, eu quero orar, mas não leem a Bíblia. Sabe qual a melhor forma de orar? Todo dia no teu devocional, você está lá, faz de conta que está em Jó 37. Aí você vai ler. Sabes tu como Deus controla as nuvens e faz resplandecer o relâmpago? Sabe como as grossas nuvens se equilibram? Essas maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Aí tu fez tua leitura. Pai, me ajuda a entender. Joaquim não entendeu, Deus, como é que você faz o relâmpago. Mas eu quero entender. Quando você relampeja, com quem você está chamando atenção? Faz orar por essa pessoa. A melhor coisa é lendo a Bíblia, orar todo dia para a tua própria alma. Essa é a melhor oração que tu podes fazer. Queres ser próspero? Pagar sua casa? Aumentar os quartos da tua casa? Cada um ter um carro? É só lendo assim para orar assim. Senão você é só cliente do céu. O marketing está aí e você faz tuas queixas e fala com ele. Deus é um pouquinho mais do que isso. Irmão, quando você abre a Bíblia para ler, você está cuidando da tua alma. E nessa hora você está jogando por terra todo o amor dos teus pais, do teu cônjuge, dos teus filhos. Você está dependendo só de Deus. E se você foi ensinado a amar pouco você terá grandes lutas para ler a Bíblia. É melhor para quem foi bem amado. Ele consegue ler bem, porque ou o pai e a mãe amou muito aquela alma. Aí ele tem força. Mas se você não teve o amor de pai e mãe e não tem do cônjuge, você vai lutar com uma coisa negra escura. Levar 10, 15 anos para ler uma leitura bíblica. Mas não desanima. Luta pela tua alma. Luta. É a única forma de conhecer a Deus e ser próspero em tudo. Quando você é cheio da leitura bíblica, dinheiro no teu bolso é um detalhe. Deus é Deus
E nós não somos nada sem Ele. E Ele só entra na mente de quem lê a Bíblia Sagrada. Que se Joaquim tivesse amado a Deus como rei, todo o povo talvez não tivesse sido escravo de Nabucodonosor. Se ao invés dele sacrificar o povo, cobrar dinheiro, virar as costas, ele tivesse ensinado o povo a buscar a Deus, lesse a Torá para o povo, chamasse os sacerdotes, tocasse o shofar e lesse a palavra de Deus, talvez o cativeiro babilônico não existisse. Quando Deus toma a nossa vida e nós damos a Ele até o nosso fim, Ele cuida, para que seja um grande testemunho. Se coloca em cada leitura na presença de Deus, e você verá os teus dias muito felizes na terra.